Capítulo 13 O mistério do amuleto. Depois de atravessar o rio e encontrar os guardiões da floresta, Lucas e Pingo estavam mais conectados à natureza do que nunca. No entanto, havia algo que ainda intrigava Lucas: o amuleto pendurado em seu pescoço. Desde pequeno, ele o usava sem saber muito sobre sua origem. Era um pequeno pingente feito de um metal estranho, com um desenho que lembrava folhas entrelaçadas. Sua mãe sempre dizia que era uma herança de família, mas nunca explicou muito mais. Na manhã seguinte, Lucas decidiu perguntar ao avô, um homem apaixonado por histórias e mistérios, sobre o amuleto. O velho ouviu atentamente enquanto Lucas explicava o que tinha acontecido e mostrou o objeto. Assim que viu o amuleto, o avô arregalou os olhos. "E onde você encontrou isso, garoto?" perguntou ele, segurando o amuleto com cuidado. Lucas hesitou por um momento, mas decidiu contar a verdade. "Estava com o cachorro que resgatei na floresta." "Por quê? O senhor sabe o que é?" O avô suspirou profundamente antes de responder. "Não tenho certeza, mas esses símbolos são muito parecidos com os de uma antiga lenda local. Dizem que há muitos anos existia uma pedra mágica escondida na floresta. Quem a possuísse teria o poder de proteger toda a região, ou destruí-la. Esse amuleto pode ser a chave para encontrá-la." Lucas sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Pingo, que agora parecia mais alerta, como se entendesse a conversa. "Se isso for verdade, o cachorro não apareceu na sua vida por acaso, Lucas. Ele pode ser mais importante do que você imagina", disse o avô, com um brilho de preocupação e admiração nos olhos. Com essas palavras na mente, Lucas e Pingo partiram para a clareira dos guardiões. Naquela noite, enquanto descansavam, Elara, a líder do grupo, percebeu o brilho sutil do amuleto ao redor do pescoço de Lucas. Ela se aproximou, seus olhos arregalados de surpresa. "Onde você conseguiu isso?" ela perguntou, sua voz carregada de uma mistura de curiosidade e respeito. Lucas tocou o amuleto instintivamente. "Estava no pescoço do Pingo quando eu o resgatei. Por quê? Você conhece esse amuleto?" Elara assentiu lentamente como se estivesse processando o que via. "Esse não é um amuleto comum. Ele pertence a uma antiga linhagem de protetores da floresta. Dizem que aqueles que o carregam têm uma conexão especial com a natureza. Você nunca percebeu nada de diferente nele?" Lucas pensou por um momento. Agora que Elara mencionava, ele se lembrava de várias situações em que o amuleto parecia reagir de forma estranha. Quando ele encontrou Pingo pela primeira vez, por exemplo, sentiu o pingente aquecer levemente, como se estivesse tentando guiá-lo. E quando enfrentaram os homens malvados, o brilho do amuleto pareceu encorajá-lo a seguir em frente. "Acho que sim", ele admitiu. "Mas nunca pensei muito sobre isso. O que mais você sabe sobre ele?" Elara se sentou ao lado de Lucas e começou a explicar. "Há muito tempo, antes mesmo de nossa comunidade se formar, existia um grupo conhecido como os Guardiões Primordiais. Eles eram os primeiros protetores da floresta e usavam amuletos como esse para manter a harmonia entre os humanos e a natureza. Cada amuleto era forjado com um metal especial encontrado apenas em uma área sagrada da floresta. Dizem que o portador do amuleto tem o poder de ouvir os sussurros da mata e encontrar caminhos que ninguém mais pode ver." Lucas olhou para o amuleto em suas mãos, sentindo um novo peso em sua responsabilidade. "Então, isso significa que eu sou um desses guardiões primordiais?" Elara balançou a cabeça. "Você pode ser, mas o amuleto escolhe seu portador, Lucas. Se ele está com você, é porque acredita que você é digno. No entanto, para entender completamente seu papel, você precisa desvendar os segredos que ele guarda." "Como eu faço isso?" Lucas perguntou, determinado. Elara apontou para uma área da floresta que parecia mais densa e sombria. "Você precisa ir às cavernas das raízes. Dizem que lá está a fonte do metal usado para criar os amuletos. Se você quiser descobrir a verdade sobre ele e seu papel como protetor, é lá que você deve ir." Lucas sentiu um frio na espinha. As cavernas das raízes eram um lugar que os guardiões mencionavam com reverência e temor. Diziam que era um local cheio de mistérios, onde a floresta mostrava seu lado mais selvagem e implacável. "Eu vou", ele disse com firmeza. "Se esse amuleto pode me ajudar a proteger a floresta, preciso saber tudo sobre ele." Pingo latiu, como se estivesse concordando e abanou o rabo. Elara sorriu. "Você tem coragem, Lucas. Mas não subestime o que vai encontrar lá. As cavernas das raízes testam a determinação e o coração de quem entra nelas. Você deve estar preparado para enfrentar não apenas os desafios da floresta, mas também os seus próprios medos." Na manhã seguinte, Lucas e Pingo partiram em direção às cavernas. O caminho era longo e repleto de obstáculos, mas Lucas sentia que o amuleto o guiava. Ele começou a notar pequenos sinais, galhos quebrados que formavam setas,
pedras que brilhavam levemente ao sol, e até o canto dos pássaros parecia indicar a direção certa. Quando finalmente chegaram à entrada das cavernas, Lucas ficou impressionado. As árvores ao redor pareciam se curvar sobre o local, como se estivessem protegendo algo precioso. A entrada era coberta por raízes grossas e retorcidas, que formavam uma espécie de portal natural. Estamos prontos, Pingo? Lucas perguntou, sentindo o coração acelerar. Pingo latiu em resposta e juntos, eles atravessaram o portal. Dentro das cavernas a escuridão era quase total, mas o amuleto começou a emitir um brilho suave, iluminando o caminho. As paredes eram cobertas por cristais que refletiam a luz do pingente, criando um espetáculo de cores que parecia vivo. Lucas sentia que cada passo o levava mais perto de algo importante. De repente, uma voz ecoou pela caverna. Era baixa e profunda, como o sussurro de uma árvore antiga. Quem é você que carrega o amuleto dos guardiões? Lucas parou, surpreso. Meu nome é Lucas. Eu quero proteger a floresta e entender o que esse amuleto significa. A voz ficou em silêncio por um momento, antes de responder. Se é isso que deseja, então deve provar que seu coração é puro e sua determinação é verdadeira. Enfrente os desafios que estão por vir, e a verdade será revelada. Lucas olhou para Pingo, que estava alerta, mas confiante. Ele sabia que não importava o que estivesse por vir, juntos eles poderiam superar qualquer coisa. E assim deram o primeiro passo para desvendar o verdadeiro mistério do amuleto. Capítulo 14. A jornada do menino e o poder do amuleto. O menino acordou cedo naquele dia, com o coração pulsando de emoção e expectativa. O amuleto que havia encontrado, aparentemente simples, estava mais quente em sua mão do que nunca. Ele sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Durante a noite, seus sonhos haviam sido invadidos por imagens misteriosas, portais que se abriam, criaturas de luz e sombras, e uma voz suave que o chamava para algo maior. Você deve aprender a controlar o poder, a voz sussurrou. Somente assim você poderá salvar os mundos. Ele sabia que o amuleto era a chave, mas ainda não compreendia totalmente seu poder. O que ele precisava fazer? Como poderia usar a magia que parecia pulsar em sua palma? Decidido a encontrar respostas, o menino seguiu em direção à floresta que ficava perto de sua casa. Ele já sabia que esse lugar, com suas árvores antigas e caminhos ocultos, era onde as respostas poderiam ser encontradas. O amuleto parecia guiá-lo, vibrando em sua mão sempre que ele tomava a direção certa. Após caminhar por horas, ele chegou a um campo aberto, onde uma enorme pedra de aparência ancestral estava no centro. Era como se a pedra tivesse sido colocada ali para ele, para um momento como aquele. Ao se aproximar, o amuleto brilhou intensamente, e o menino sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. Toque a pedra, a voz misteriosa instruiu. Com a respiração acelerada, ele colocou a mão na pedra. Instantaneamente, uma onda de luz azul envolveu seu corpo, e o amuleto se aqueceram ainda mais. Ele sentiu uma conexão profunda com algo maior, algo que estava além de sua compreensão. O campo ao redor dele começou a mudar. Árvores gigantescas surgiram do nada, e criaturas mágicas começaram a se materializar ao seu redor. Ele estava sendo transportado para outro mundo. Bem-vindo, jovem, disse uma figura imponente com asas de cristal e uma aura de poder chamada Crisântemo. Você é o escolhido. O amuleto é a chave para desbloquear os portais entre os mundos. Mas para usá-lo corretamente, você precisa de coragem e sabedoria. Venha, siga-me. Há muito a aprender. O menino olhou para o amuleto, agora brilhando com uma luz intensa, e sentiu que sua jornada estava apenas começando. Ele sabia que com cada passo o poder do amuleto se revelaria mais e mais, mas ele também sabia que os desafios seriam grandes. Ele teria que ser mais do que um simples garoto, teria que se tornar um verdadeiro herói. Olá, eu dei uma paradinha no vídeo para pedir você que ainda não se inscreveu no canal, clique aí embaixo e me ajude a crescer este canal. Bem, acredito que você já se inscreveu, então vamos continuar este vídeo que terá muitas surpresas. Capítulo 15. O despertar dos portais. A figura imponente, com suas asas de cristal, guiou o menino por um caminho iluminado por uma luz suave, como se a própria natureza estivesse reagindo à sua presença. O ar ao redor estava vibrando com uma energia desconhecida, e o menino sentia o poder do amuleto crescendo a cada passo. Eu sou Arion, o guardião dos portais, disse a figura com uma voz profunda e serena. E você, jovem, é o escolhido para restaurar o equilíbrio entre os mundos. O amuleto que você carrega é muito mais do que uma simples relíquia. Ele é a chave para abrir portais entre diferentes realidades, mas sua verdadeira força só será revelada quando você aprender a controlar sua energia. O menino olhou para o amuleto em sua mão, que agora pulsava com uma luz azulada.
Ele sentia uma conexão crescente com ele, mas ainda não compreendia como poderia usá-lo. Ele estava ciente de que algo grandioso estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que. Arion parou diante de um círculo de pedras, cada uma delas gravada com símbolos antigos. Ele fez um gesto com a mão, e as pedras começaram a brilhar. Aqui, você aprenderá a controlar o poder do amuleto, disse o guardião. Mas antes você deve entender o que está em jogo. O menino deu um passo à frente, sentindo a energia ao redor dele como uma corrente elétrica. As pedras começaram a emitir uma luz suave, e uma das pedras centrais se iluminou com uma cor dourada. Esses portais, explicou Arion, são as passagens entre os mundos. Cada um deles leva a uma realidade diferente, com suas próprias regras e desafios. Alguns mundos estão em equilíbrio, enquanto outros estão à beira do colapso. O amuleto pode restaurar o equilíbrio, mas só se você souber como usá-lo. O menino sentiu um frio na espinha ao perceber a gravidade da situação. Ele não estava apenas viajando por mundos desconhecidos, ele estava sendo chamado para salvar esses mundos. Ele sabia que o destino de muitas realidades estava em suas mãos. Arion estendeu a mão e, de repente, o amuleto brilhou intensamente. Uma onda de luz azul se espalhou e o menino viu, diante de seus olhos, um portal se abrindo. O vórtice girava rapidamente, revelando uma paisagem estranha e deslumbrante do outro lado. Era um mundo diferente, com montanhas flutuantes e rios de luz. Este é o primeiro mundo que você deve visitar, disse Arion. Aqui, o equilíbrio está ameaçado por uma força sombria. Você deve encontrar a fonte dessa escuridão e restaurar a harmonia. O amuleto será sua guia, mas você terá que confiar em seu instinto. O menino olhou para o portal, sentindo uma mistura de medo e excitação. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas também sabia que não havia volta. Ele estava pronto para enfrentar o desconhecido. Vá, jovem, disse Arion com um sorriso enigmático. O destino dos mundos está em suas mãos. Sem hesitar, o menino deu o primeiro passo através do portal. Quando seus pés tocaram o solo do outro lado, ele sentiu uma onda de energia invadir seu corpo. Ele estava em um novo mundo, e a aventura estava apenas começando. Capítulo 16. O mundo das montanhas flutuantes. O menino olhou ao redor, maravilhado com o cenário que se desenrolava diante de seus olhos. O mundo ao qual ele havia chegado era deslumbrante e ao mesmo tempo inquietante. Montanhas flutuavam no ar, suspensas por uma força invisível, enquanto rios de luz brilhavam com uma intensidade que parecia desafiar as leis da natureza. O céu era de um azul profundo, e estrelas dançavam ao seu redor, como se estivessem em constante movimento. Ele deu um passo à frente, sentindo a suavidade do solo sob seus pés, como se estivesse caminhando sobre nuvens. O amuleto em sua mão pulsava suavemente, como se estivesse lhe dizendo que ele estava no caminho certo. Ele sabia que precisava descobrir o que estava causando desequilíbrio nesse mundo e restaurar a harmonia. À medida que caminhava, ele ouviu um som distante, como o eco de uma tempestade. O som crescia à medida que se aproximava, até que finalmente ele viu a fonte do ruído, uma enorme tempestade de sombras, girando em torno de uma das montanhas flutuantes. As nuvens escuras formavam um vórtice, e dentro delas, formas nebulosas se moviam de maneira caótica. O menino sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que aquela tempestade era a fonte da escuridão que Arion mencionara. Mas o que era aquilo? Como ele poderia enfrentá-la? O amuleto brilhou intensamente em sua mão, e de repente, ele sentiu uma conexão mais profunda com a energia ao seu redor. Ele fechou os olhos por um momento, concentrando-se. O poder do amuleto parecia fluir por seu corpo como se fosse parte dele. Ele podia sentir a essência do mundo, a energia que mantinha as montanhas suspensas e os rios de luz brilhando. Mas algo estava errado. A energia estava sendo distorcida pela tempestade de sombras. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, pensou o menino, decidindo que a única maneira de restaurar o equilíbrio seria enfrentar a tempestade diretamente. Ele começou a caminhar em direção à montanha onde a tempestade estava mais intensa. O vento cortante e as sombras escuras tentavam afastá-lo, mas ele não se deixou intimidar. O amuleto em sua mão brilhou mais forte, e ele sentiu uma onda de coragem invadir seu peito. Ele sabia que não estava sozinho, o poder do amuleto estava com ele. Quando chegou à base da montanha, o menino olhou para cima e viu uma figura sombria flutuando no topo, envolta em uma capa de névoa escura. A figura parecia estar controlando a tempestade, manipulando as sombras com facilidade. Ele sentiu que essa era a fonte da desordem. Quem é você? O menino gritou, tentando ser ouvido sobre o rugido da tempestade. A figura se virou lentamente e uma voz fria e distorcida respondeu: Eu sou o guardião das sombras.
Este mundo foi corrompido pela minha essência. E você, jovem, não tem o poder para me deter. O menino deu um passo à frente, o amuleto pulsando com uma luz intensa. Eu não vou deixar que você destrua este mundo, disse ele, mais confiante do que jamais imaginara. O guardião das sombras riu, uma risada baixa e ameaçadora. Você acha que pode me desafiar? Eu sou a escuridão que permeia tudo. Você não pode derrotar o que não pode ver. Mas, naquele momento, o menino teve uma ideia. Ele sabia que o amuleto tinha o poder de manipular as energias dos mundos, mas ele ainda não entendia completamente como usá-lo. Ele fechou os olhos novamente, concentrando-se profundamente. Ele sentiu o poder do amuleto em sua mão, sentiu a energia do mundo ao seu redor, e de repente, ele soube o que precisava fazer. Ele levantou o amuleto para o céu, e uma onda de luz azul começou a se expandir a partir dele. O guardião das sombras tentou bloquear a luz com um gesto de suas mãos, mas a luz do amuleto era mais forte. Ela se espalhou, iluminando as sombras e afastando a escuridão que o cercava. Você não pode controlar a luz, gritou o guardião, mas sua voz estava cheia de incerteza. O menino não respondeu. Ele continuou a concentrar a energia do amuleto, sentindo-a fluir através de seu corpo. Ele sabia que não estava apenas lutando contra a escuridão, ele estava restaurando o equilíbrio do mundo. Ele estava aprendendo a usar o poder do amuleto, a entender a energia que o conectava a tudo ao seu redor. A tempestade começou a diminuir, e as sombras começaram a se dissipar. O guardião das sombras parecia perder força, sua forma nebulosa começando a se desfazer diante da luz do amuleto. Não, não pode ser! O guardião gritou, mas antes que pudesse fazer mais, ele foi envolvido pela luz e se desfez, deixando apenas uma nuvem de fumaça no ar. O menino caiu de joelhos, exausto mas aliviado. Ele havia vencido a primeira batalha, mas sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ele ainda tinha muito a aprender, e muitos outros mundos para restaurar. Quando ele se levantou, o amuleto brilhou uma última vez, e uma nova onda de energia o envolveu. O equilíbrio estava sendo restaurado, e o mundo ao seu redor começava a voltar ao normal. As montanhas flutuantes estavam agora firmemente no lugar, e os rios de luz brilhavam com mais intensidade. O menino olhou para o céu e viu uma estrela cadente cruzando o horizonte. Ele sabia que essa era uma mensagem, uma confirmação de que ele estava no caminho certo. Eu posso fazer isso, ele sussurrou para si mesmo. Eu posso salvar os mundos.